nessa noite, às vezes você está com o sentimento que você está afastado de Deus. Talvez você tenha ficado irado, brigado com o nosso Senhor. Mas Ele não te abandona. Ele não te abandona. Um pastor que certa vez tinha 100 ovelhas, e nesse rebanho uma ovelha se perdeu. Ele fez a contagem, ao fim do dia tinha 99. Estava faltando uma ovelha. Uma ovelha. Esse pastor, ele tinha quase 100%. Às vezes a gente larga a mão por pouca coisa, mas o Senhor, Ele não abre mão da sua vida. Ele não abre mão da sua vida. E essa noite Ele está aqui para te abraçar, te resgatar. Ele te procura. Ele te chama pelo seu nome. Ele chama pelo seu nome. Ele fala: filho, sei que tu estava perdido, mas essa noite o seu pastor te achou. Eu vou te levar de volta, vou te curar, vou te dar uma nova aliança e vou te amar cada vez mais e mais. Esse amor que nós cremos, um amor incondicional, um amor que é ousado, um amor que é ousado. Ele vem com ousadia na sua vida te chamar, te buscar na tua casa, no teu trabalho, no teu emprego, nas situações da sua vida. Ele vem e te chama, fala: filho, eu estou aqui. Vamos caminhar, vamos voltar para a casa do Pai. Glória a Deus. Cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Pois tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, que ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus.
sombras, escala montanhas, só para te encontrar. Derruba muralhas, destrói toda mentira, só para te encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Traz luz para as sombras, traz luz para as sombras, escala montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor. Oh, que deixa as montanhas enormes só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Impressionante, infinito, eterno, imensurável, imutável. Não há palavras suficientes, Senhor, para declarar a grandeza desse amor. Obrigada, Senhor, porque esse amor nos encontrou. Obrigada que, por causa desse amor, o Senhor marcou um encontro hoje com a sua igreja, com os seus filhos, com o seu povo. Obrigada porque o Senhor manifestou o seu amor de uma forma que nós somos atraídos, amarrados e aprisionados a Ti, Senhor. Por isso não tem como fugir da Tua presença. Não tem como nos ausentarmos da presença viva do Teu Espírito. Então nesta noite continua a nos envolver, Senhor, nessa atmosfera de amor, nessa atmosfera de graça, nessa atmosfera, Senhor, onde o Senhor atrai aqueles que o Senhor quer salvar nesta noite, aqueles que o Senhor quer libertar, aqueles que o Senhor quer curar. Nós declaramos que toda honra e toda glória é dada somente a Ti, Senhor. Opera agora nos nossos corações, no profundo do nosso ser. Vai lá, Senhor, no interior, onde só o Senhor pode ver, Pai, e trabalha com a Tua palavra. Porque a Tua palavra é a espada capaz de separar juntas e medulas. A Tua palavra é poder para trazer vida onde há morte, onde há dor, onde há desesperança, onde há tristeza, onde há angústia, onde há dúvida, onde há incredulidade. Nesta noite, Senhor, que a Tua palavra seja poder manifestado visivelmente
dos meus irmãos. Obrigada pela oportunidade que nós temos de te adorar, mas principalmente de ouvir a tua voz, de receber do teu toque, de saber que tu és Deus que visita o seu povo, porque o Senhor é Deus que ama o seu povo e habita no meio dos louvores do seu povo. Obrigada, Senhor. Obrigada por nos encontrar nesta noite. Nós nos rendemos totalmente a Ti, Senhor. Nós nos rendemos totalmente ao agir, ao mover do Teu Espírito em nós. Completa a boa obra que o Senhor começou, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, queridos irmãos. Obrigada por esse momento precioso de louvor, de adoração ao nosso Deus. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 5. Nós vamos meditar a partir de uma história conhecida. Eu não vou ler toda a história, mas eu creio que você a conhece. Depois você pode ler em casa e vamos relembrar alguns pontos dessa história. E já há dias Deus vem trazendo essa mensagem ao meu coração, e eu tenho certeza que Deus realmente vai operar nas nossas vidas hoje. A minha oração é para que Deus traga cura na alma, nas emoções, cura no seu interior e cura física também, se você estiver precisando. Eu ainda estou precisando, né? Ainda não consigo ficar o louvor inteiro em pé por causa do meu joelho, mas vai passar. Todo dia eu ponho a mãozinha nele e falo: você não nasceu assim, assim você não vai ficar. Então eu creio que hoje Deus tem cura para nós. E a palavra cura nas Escrituras não é somente curar uma enfermidade, mas é trazer salvação, é trazer libertação. E muitas vezes até mesmo a ciência hoje tem provado que as doenças são fruto de emoções distorcidas, de sentimentos ruins que nós carregamos e que às vezes acaba aflorando, vamos dizer assim, também no nosso corpo físico. Essa história é a história de um milagre, mas a Bíblia é um tesouro que, quando você vai cavando, você vai percebendo que ela é muito mais do que a cura de um homem chamado Naamã. Tem muito mais aqui que o Espírito Santo pode revelar ao seu coração, que pode fortalecer a sua fé e que pode ajudar você na sua caminhada, nos seus relacionamentos, do que simplesmente a gente pensar: a cura de um homem, já conheço essa história. Acompanhe comigo a partir do verso 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor, perceba que agora Senhor com letras maiúsculas, porque o primeiro Senhor se referia ao rei, agora o segundo Senhor se refere a Deus, dera a vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém, contudo, todavia, leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da esposa de Naamã. Disse ela à sua senhora: ah, se o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor, ou seja, ao rei: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel.
Ele partiu, levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Até aí. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Nós estamos nos aproximando do final do ano e é um tempo que a gente começa a analisar a nossa vida, né? Pensar no que nós fizemos ou o que deixamos de fazer. Muita gente quer, inclusive, apagar 2020 e já está fazendo planos para 2021. Mas essa história nos mostra que mesmo em tempos difíceis, de lutas, de provações, Deus continua agindo e nos ensinando. Amém? Mesmo nesses dias que passamos em dificuldade, em sofrimento, em perdas, em prejuízos econômicos ou não, Deus está agindo e está nos ensinando. Ao completar 20 anos da igreja, nós também começamos a pensar em tudo que aconteceu. E isso nós chamamos o quê? De memória, não é? Começa a vir à nossa mente as memórias, os pensamentos daquele tempo, né, Felipe? Né, Cirlei? Que a Cirlei decorava a igreja com aquelas flores bonitas, né? Que o André ficava ali na porta e a gente falava: entra, André, vai assistir o culto, André. A gente vai trazendo a memória, 20 anos, né, Anderson? Você chegou aqui só com um filho, agora tem 2, que eu vou abraçar daqui a pouco. Essa história também é uma história de memórias e a gente vai ver já já. Tem 2 personagens distintos aqui. Tem vários, né? Tem reis, tem profeta, mas tem 2 que eu quero chamar a sua atenção. Naamã, o grande, e a menina pequena, a escrava. De um lado o Senhor, aquele que domina, e de outro a escrava dominada. O que esses 2 têm em comum? Eu penso que são as suas dores. Ele porque carregava no corpo uma das doenças mais terríveis da sua época. Uma doença que deformava, uma doença que tirava a sua estima, a sua dignidade, uma doença que não tinha cura. E ela, um sofrimento por estar longe da sua casa, longe da sua família, longe de tudo aquilo que ela conhecia, porque ela foi arrancada de lá. Naamã aqui é descrito como um grande homem respeitado, honrado, corajoso, valente, herói de guerra. Ele tinha sido vitorioso em muitas batalhas, mas aqui a Bíblia faz questão de, nos chamar a atenção de que a Síria ganhou a vitória por causa do Senhor, por causa da permissão do Senhor. Mas Naamã tinha esse conceito. O texto também nos diz que ele era muito estimado pelo rei, era conceituado, era aquele que quando falava o nome dele, olha, Naamã, está aí o comandante, manda entrar. Ó, o meu comandante, homem valente e corajoso. Ele tinha posição social, ele tinha status, ele tinha reconhecimento da comunidade, ele tinha também riqueza. Aqui o texto diz que ele levou, pode ser parte presente do rei, pode ser parte dele, mas o que ele levou era muita riqueza para Israel. Eu fiquei até olhando aqui, 10 mudas de roupas de festa, já pensou? Gente, eu só tenho uma. Eu falei para o meu marido, eu quero um vestido novo para o culto de aniversário. Ainda mais agora que a gente está gravando, né, pastora? Aí você olha lá e fala, puxa, eu estou repetindo a mesma roupa sempre. Aí eu já comprei, gente, um vestido para domingo que vem. Mas olha, o homem tinha 10 mudas de roupas para festas, né? Quem tem tudo isso? Mas ao longo da história de Naamã, você percebe aqui, registrado no capítulo 5, que Naamã também era orgulhoso.
Ele ficou indignado quando chegou lá em Israel e o profeta não quis recebê-lo. Ele passou pelo rei de Israel, o rei ficou assustado, achando que aquilo era uma artimanha de guerra. E aí, então, Eliseu fica sabendo, ele vai até Eliseu e quando chega lá, o profeta não recebe. Como assim? Acostumado às portas se abrirem, os tapetes se estenderem. Quem é esse profeta que não vem nem me receber? E pior, né? Ele nem foi receber, nem foi orar por ele. E o profeta disse, vai lá, desce no Rio Jordão 7 vezes. E quando você lê a história, você percebe que provavelmente para ele não era uma vista agradável. Ele diz que o rio não era tão bom quanto os rios da sua terra, porque ele deveria descer. Era como se alguém de nós, né, as pastoras dissessem, vai lá no Lago Igapó, desce 7 vezes. Você ia falar, mas lá? E Naamã então ficou indignado, ou seja, havia um orgulho, havia uma soberba, uma prepotência até, de que ele achava que poderia receber tudo assim, facilmente. Mas nós sabemos que ele se deu por vencido, mergulhou e o milagre aconteceu. A lepra de Naamã provavelmente não era tão grave a ponto de impedi-lo dos serviços militares, por isso ele continuava sendo comandante do exército. E diferente de Israel, ele também não era excluído, porque lá no meio do povo de Israel, as leis diziam que alguém com essa doença, com lepra, tinha que ser excluído para fora da comunidade. Naamã não tinha sido excluído, mas com certeza sofria aquilo. E aí nós olhamos então para a menina, esse é o cenário, o quadro que a gente vislumbra Naamã pintado. E quem é a menina? É uma pequena sem nome, é uma mocinha que foi arrancada à força da sua casa, da sua terra, do meio da sua família, e foi levada como escrava. Naquele tempo, ser escravo era alguém que não tinha identidade, era alguém que não tinha vida própria. A partir daquele momento, ela não era mais ninguém a não ser a serva dos seus donos. Ela agora servia a esposa de Naamã. Seus sonhos tinham sido interrompidos, a sua vida sem chão. Nós poderíamos dizer que terrível experiência. Será que a gente consegue pintar o quadro dessa menina? Eu fiquei imaginando cabelos escuros, longos, um semblante talvez caído, humilde. Nós temos então ele grande, ela pequena. Ele o Senhor, ela escrava. Mas de repente, alguma coisa acontece. Faz até eu me lembrar daquela musiquinha que a gente cantou muito aqui. Alguma coisa acontece quando começa a orar. 1 Coríntios 1:28 diz: Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Vou repetir: Deus escolheu as coisas humildes do mundo, as desprezadas, aquelas que não são, aquelas que não têm identidade, aquelas que não são reconhecidas, aquelas que ninguém desenha um quadro seu para pôr na parede, para reduzir aqueles que pensam que são alguma coisa em nada. Eu fiquei pensando num título para essa mensagem e eu coloquei no meu computador: A Escrava e o Seu Senhor. Mas também é a história de Deus, de um Deus que escolhe os simples, de um Deus que escolhe os humildes. Talvez você possa ser um Naamã, não sei. Tem gente assistindo em diversas partes do mundo que tem posição social, que tem status, que tem dinheiro, que tem riqueza, que as portas se abrem para tudo que ele precisa. E no Brasil a gente vê muito isso, né? O tal do QI, quem indica.
Mas talvez você seja como a escrava. Talvez você se veja nessa posição e você diz: eu não sou ninguém, quem sou eu? Meus sonhos têm sido interrompidos, minha história tem sido sacrificada, minha família está sofrendo, encontro-me em dificuldades. Mas eu quero dizer para você que essa menina, ela não tinha 10 peças de roupas de festivais. Ela não tinha posição social. Ela não tinha status, mas ela tinha algo muito mais precioso, que mudou não somente a vida desse homem, mas mudou a vida de muitas pessoas ao redor dele. Seus servos foram tocados por aquele milagre. Os reis foram tocados por aquele milagre. As pessoas que conviviam com Naamã podiam olhar para ele agora e vislumbrar um milagre, porque ele não só foi curado fisicamente, mas ele foi curado emocionalmente, ele foi curado espiritualmente, e ele declarou que não havia outro Deus senão o Deus de Israel. Aquela menina deixou-se ser usada por Deus, porque Deus escolhe usar quem Ele quer. E se você está aqui hoje, e se você está ouvindo essa mensagem, eu afirmo com toda certeza, Deus escolheu você. Jesus disse: não foi você que me escolheu, antes você foi escolhido. A gente ouviu muito tempo dizer, né? Você quer aceitar Jesus? Não é você que tem que aceitar Jesus. Ele já te aceitou. Ele que te escolheu. A gente acha que a gente que escolhe. Eu vou escolher servir a Deus agora. Eu vou escolher agora ficar naquela igreja. Deus te atraiu com esse ousado amor. Ele te escolheu. E mesmo que seja um momento de escravidão, como foi para aquela menina, Deus não te abandona. Deus não te esquece. Deus procura pessoas como essa menina, que foi capaz de mudar a história, uma circunstância. Ele não está preocupado com a sua idade, com o seu cargo. E glória a Deus por isso. Ele usa crianças e ele usa idosos. Ele tem um propósito para todo aquele que nele crê. E eu quero, em 3 pontos, rapidamente, levar você a refletir um pouco mais acerca dessa menina. No versículo 3, ela diz: se meu Senhor estivesse com o profeta que está em Samaria, ele curaria da lepra. Uma história inteira baseada nessa única frase. Já pensou? Um discurso de uma única frase que pode mudar a vida de várias pessoas. Eu que sou uma pessoa da comunicação, eu fiquei falando para o Senhor: Deus, me dá essa sabedoria, me dá essa capacidade de convencimento através das palavras, que uma única frase possa mudar toda uma situação. Então o primeiro ponto é: o que essa menina levava consigo? Se ela não tinha roupas, se ela não tinha identidade, se ela não tinha nada, o que ela levava consigo? O que ela tinha? Alguma coisa ela tinha. Então, primeiro, pense aí, o que ela tinha na mente? E aí, você vai entender por que eu falei de memórias. Naquele tempo não tinha fotografia, né, gente? Hoje você tem tudo aí no celular, você pega lá e tem agora o tal do TBT, se você quiser, você posta de novo, fala: olha, esse momento lindo, esse momento gostoso, essa comida, eu queria comer de novo, e a gente vai relembrando. Essa menina tinha na memória que na terra dela havia um profeta, que servia um Deus que curava. E ela disse: se o meu Senhor se encontrar com aquele profeta, a cura virá. Vai ser um resultado só, a cura. Ela sabia que Eliseu residia em Samaria.
Ela tinha ouvido falar das coisas maravilhosas que esse profeta havia feito e, portanto, ela estava confiante de que ele também podia curar Naamã. Ela tinha na sua memória os ensinamentos sobre o Deus de Israel. Provavelmente aprendeu com seus pais. Então ela conclui mesmo na sua pequena experiência que se o seu mestre e o grande profeta ficarem frente a frente, a história dele vai mudar. Ela era uma prisioneira, uma escrava, não tem condições de libertar ninguém, mas ela conhecia um Deus que liberta, amém? Você conhece um Deus que liberta. Crescendo ou não na igreja, como Felipe, como Kim, o meu Kim, que agora parece que hoje tem outro Kim aqui, né? O meu Kim, você também nasceu na igreja? Então, como os dois Kims, nascendo ou não na igreja, você tem aprendido, você tem conhecido, você tem sabido, você tem ouvido falar. Dia após dia, domingo após domingo, nós pregamos, nós falamos, nós adoramos um Deus que cura, que liberta, que salva. Mas o quanto nós estamos colocando essas memórias para expressar, para falar, para levar, para tocar vidas. Será que não estamos apenas guardando para nós? É impressionante ver como aquela menina falou com tanta convicção, que a esposa creu, Naamã creu, o rei creu, mandou uma carta, e até o profeta Eliseu, que talvez nem soubesse quem era a menina, também creu. Manda ele vir aqui que eu vou fazer a obra. Como é impressionante pensar que essa única frase da menina, tirada das suas memórias, das suas lembranças, poderia fazer tanto efeito. Então, queridos, nesses 20 anos de IPI Castelo Branco, não vale apenas nós relembrarmos o que já foi feito, não vale apenas termos um saudosismo do que foi feito. Nós precisamos pegar tudo o que foi feito, tudo que foi plantado, tudo que foi semeado, tudo que nós sabemos e levar isso para fora. Só assim vai haver crescimento. Só assim vai haver mudança na nossa vizinhança, no nosso bairro. O rei enviou uma carta para o outro rei. Pensa, foi um acontecimento. O texto diz que ele chegou lá, Naamã chegou diante do rei e disse: olha, assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. E o rei disse: vai, pode ir, te dou uma carta, você vai chegar lá e vai ser recebido. Não só a esposa creu, não só Naamã creu, mas o rei da Síria creu que ele podia encontrar a cura em Israel. Nós vemos aqui a importância de que as crianças sejam ensinadas. Eu sei que nós passamos por um momento em que as crianças foram inclusive impedidas de estarem aqui conosco presencialmente. Mas você que está em casa me ouvindo com seus filhos, entra lá no canal do YouTube da igreja, assiste as ministrações com seus filhos. Nós já tentamos marcar aqui encontros com as crianças, com os jovens. Vamos marcar, se for preciso, em videoconferência. Vai ter agora o primeiro encontro presencial, dia 21. Pais, precisamos inculcar a palavra de Deus na mente dos nossos filhos. É o que diz Deuteronômio capítulo 6, versos 5 e 9. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos. O verbo inculcar significa gravar, imprimir na mente, no espírito de alguém. É repetir continuamente. Você que é pai e mãe sabe que tem coisas que você
repete por 5 anos, 10 anos, e às vezes cresce e continua repetindo para o seu filho que não pode, ou que tem que ser assim. É na repetição lá na escola, não é? O professor não manda escrever. Você trabalha numa escola, né? Sabe? Tem que escrever não sei quantas vezes o A, o B, o C, o D. Escreve a palavra até que fique gravado e a gente depois consiga reproduzir um texto lembrando de cada palavra. Por que não fazemos mais isso com a palavra de Deus, se é mandamento de Deus? Se nós fizéssemos aqui uma provinha, uma gincana, e pedisse para as crianças, para os jovens escreverem 3 versículos de cor, será que conseguiriam? E vou dizer, irmãos, não é culpa da igreja, é culpa dos pais. O mandamento aqui é para os pais. Você que já recebeu, você que já se alimentou, você que já tem na mente, agora vai transmitir e inculcar aos outros. Durante essa pandemia, eu fiz um artigo, eu compartilhei no grupo, eu compartilhei nas redes sociais sobre a importância do culto doméstico. Nós temos feito lá em casa e agora a gente começou um novo momento, que agora é ele que lê. E lê na Bíblia de estudo as notas. E aí é ele que está dando o estudo para nós agora. O que é que você entendeu? Aí ele vai lá nas notas, está falando isso. E aí eu e Lars vamos complementando. Mas se eu fosse perguntar para você, não levante a mão. Nessa pandemia de 7 meses, quantas vezes você fez um culto doméstico no seu lar? Segundo lugar, o que a menina levava no seu coração? O que você acha que ela levava no coração? Lembrando que ela não tinha nada, mas ela tinha suas memórias. E agora, o que mais ela tem para nos ensinar? Quem nunca pensou em pedir que Deus pesasse a sua mão sobre alguém que fez mal? Não vai mentir agora, porque eu sei de gente aqui que já declarou para mim, se eu não fosse crente, né? Eu dava um jeito agora naquela pessoa. Deus bem que podia, né? Fazer justiça. Essa menina, ela podia muito bem ficar calada, deixar o rancor, o ódio invadir seu coração. Podia ficar quietinha e deixar o homem morrer, afinal foi ele que foi lá, tirou da sua casa e da sua família. Seria perfeitamente compreensível se o seu coração se enchesse de revolta. Mas apesar de cativa, ela não se alegra com a prisão do seu dono, a prisão da enfermidade. Apesar de escrava, ela não deseja vingança. Ela nem se revolta contra Deus. Ela tem o seu coração livre de amargura. Gostei muito quando cumprimentei um irmão hoje, que eu perguntei, como você está? E ele disse, estou bem, estou livre, limpo, puro. Olha que lindo ouvir alguém falando assim. Não está carregando nada de pesado dentro dele. Essa menina não tinha o seu coração tomado de rancor, de mágoa. Essa menina tinha o seu coração tomado de um amor ágape, amor de Deus. E a Bíblia fala em Romanos capítulo 5 que o Espírito Santo derrama amor nos nossos corações. Se temos o amor de Deus verdadeiramente em nós, então nós somos livres de qualquer rancor, de ódio, de mágoa. O nosso coração, como dessa menina, se enche de compaixão, se verdadeiramente o amor de Deus habita em nós. Em 1 João capítulo 3, versos 17 a 22, diz assim, ora, aquele que possui recursos desse mundo e vira seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Como pode alguém dizer que serve a Deus? Como pode alguém dizer que conhece o amor de Deus, se não tem o seu coração aberto para amar, para abençoar,
para perdoar. Como pode o amor de Deus permanecer nele se vê o seu irmão padecendo necessidade, seja qual for, irmãos? Não é só necessidade material, mas fechar-lhe o coração. Quantas vezes ouvi pessoas dizendo assim: ah, está colhendo o que plantou, fez o que fez, agora está pagando. Como pode o amor de Deus estar num coração que pensa assim? Nosso coração não pode ser depósito de ódio, de raiva, de ciúmes, de inveja. O coração de Naamã era cheio de orgulho. E Deus sabia que ele precisava mais do que cura física, ele precisava ser curado por dentro. Quando você vê a reação do rei de Israel ao receber a carta, você percebe que o coração daquele rei é cheio de medo, de discórdia, de desconfiança. Ele chega a rasgar as vestes porque teme que o pedido do rei da Síria podia ser uma artimanha de guerra, podia ser algo contra ele. Mas o coração da menina não a acusa. Esse mesmo texto de João 3, 17 e 22 diz: pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Aquela menina não tinha um coração da qual ela podia se sentir acusada de alguma coisa. Por isso ela poderia confiar em Deus. Em último lugar, o que mais aquela menina tem de precioso? O que mais aquela menina carrega consigo, além das suas memórias, além de um coração cheio do amor de Deus? Eu fiquei pensando, o que a menina leva na sua boca? Ela não tem malas, ela não tem fotografias, ela não tem vestes de festas, ela não tem adereços, ela não tem nada que é seu, nenhum nome. Mas ela tem palavras que professam o poder de Deus. A Bíblia fala muito sobre o cuidado com a boca. Eu tenho pensado muito nessa questão da comunicação nos relacionamentos, e eu tenho postado algumas coisas lá no meu Instagram, fazendo propaganda no Instagram, Momais. Mas tem umas dicas lá sobre comunicação nos relacionamentos. Porque as brigas, as discórdias, as separações, elas quase sempre se fundamentam naquilo que falamos, nas nossas palavras. Mas essa menina nos ensina que a boca do justo é manancial de vida, conforme Provérbios 10, 11. Por causa do seu coração cheio de Deus e das memórias que ela tem da sua terra, da terra de Israel, então ela expressa com a sua boca: ah, se o meu Senhor conhecesse o profeta que pode curar. E as palavras dela permanecem ecoando. Veja, da esposa de Naamã para Naamã, de Naamã para o rei da Síria, do rei da Síria para o rei de Israel, para a palavra de Deus escrita, para a boca dos pregadores dos dias de hoje. As palavras dessa menina continuam ecoando e manifestando o poder de Deus. Então eu quero concluir com você pensando que o desejo dessa menina é sincero. Ela realmente deseja que ele seja curado. Por isso as suas palavras convencem tanto. E aí eu te pergunto, será que nossos discursos sobre Deus estão convencendo alguém? E eu não falo só como igreja Castelo Branco, mas você é a igreja. Você é a boca de Deus na terra. Será que os seus discursos sobre Deus convencem alguém? Será que os seus discursos acerca desta igreja convencem alguém? Será que quando você diz, vai lá visitar Castelo Branco porque lá tem profeta,
porque lá Deus cura, porque Deus liberta, porque Deus salva, porque Deus vai transformar a sua vida? Será que quando você diz isso lá fora, as pessoas estão sendo convencidas dessa verdade? Será que o nosso desejo de que as pessoas do nosso bairro aqui e agora o futuro bairro lá, Castelo Branco 2, Santo André, Cambé, será que o nosso desejo de que as pessoas de Cambé sejam curadas e libertas é verdadeiro, irmãos? Será que o nosso desejo é sincero como dessa menina? Porque eu chego à seguinte conclusão, de que quem operou o milagre não foi Eliseu, foi a escrava. Eliseu foi instrumento de Deus para cumprir uma profecia da boca daquela menina. Deus a conhecia, Deus a viu, Deus a ouviu e Deus a atendeu. Imagina aquele homem sair com toda aquela riqueza, passa por tudo aquilo e Deus não cura. Ele voltava e fazia o quê? Matava a menina, matava a escrava. Deus honrou as palavras daquela escrava. Aquela escrava profetizou com poder e por causa dela, Deus usou um profeta. Eu gostaria que você tivesse a revelação que eu tive quando escrevi essa mensagem, de que você pode ser essa boca de Deus que leva o poder. Não tem que ficar esperando da pastora, do pastor, dos líderes, dos diáconos, dos intercessores dessa igreja. Você, que é cheio do amor e do poder de Deus, pode profetizar. Vai lá que Deus vai te curar. E quando chegar aqui, Deus vai fazer, não é por causa de mim, mas por causa de você. Por causa da sua fé, por causa da fé de quem veio. Naamã teve fé. Imagina, Síria se achava agora superior, havia escravizado Israel, mas é no próprio Israel que o comandante vai buscar a cura que ele precisa. Nós vamos cantar uma canção e quando eles mandaram lá no grupo, se estava boa, eu falei, está perfeita. É escolhida pelo Espírito Santo a música. A música diz: deixa Deus sondar seu coração, sua mente, deixa Deus sondar sua boca. E enquanto cantamos, eu não queria que você ficasse preocupado em cantar, deixa eles que estão aqui para cantar, mas que você estivesse orando, que você estivesse se colocando nesse lugar de examinar a si mesmo, o que eu levo comigo. Talvez experiências difíceis de 2020, mas eu quero levar para 2021 as memórias do que Deus fez por mim, as memórias do que Deus fez por essa igreja, do que Deus está fazendo. Eu quero levar no meu coração o amor de Deus que pode abençoar. Eu quero ser como essa menina de coração puro e fazer como Jesus disse: amai os inimigos, porque amar os amigos é fácil. Ame aqueles que te ofendem e profetiza sobre eles. Deixa o Espírito Santo te examinar e dizer para você como anda a sua boca. Não é propaganda na rede social que traz gente para a igreja, é o seu testemunho, é o seu convite. É quando você faz como ela e diz: lá tem gente que vai orar, lá tem gente que vai te cuidar, lá tem gente que vai te abençoar. Eu quero ser usada dessa forma. Feche os seus olhos então, ouça a voz do Espírito Santo através dessa canção. Sonda-me, Senhor, que me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, enche-me até que em mim se ache só ti.
somente só ti. Usa-me, Senhor. Sabe de alguém que precisa de cura, estende a sua mão. Eu quero orar também pela eleição domingo que vem. Eu quero interceder pelas famílias dessa igreja. Eu quero interceder por aqueles que se sentem escravizados, amedrontados, aqueles que se sentem clausurados, sem perspectiva. Porque eu creio nesse Deus que cura. Eu creio nesse Deus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que tem todo o poder, onipotente, onipresente, onisciente. Então, se você crê, vai concordando, vai dizendo: Deus, eu creio. Pai, em nome de Jesus, visita os seus filhos nesta noite. Tu que conheces cada um, Pai, como o Senhor conhecia aquela menina. O Senhor não a impediu de ser tomada como escrava, mas o Senhor cuidou, o Senhor a amou, e o Senhor a usou como instrumento teu para a glória do teu nome. Porque é para isso que somos, Senhor, criados à tua imagem e semelhança para a tua glória. E é para isso que estamos aqui como igreja do Senhor, para continuar manifestando a tua glória, para continuar manifestando o teu poder, papai. Há pessoas ao nosso redor, enfermas, pai, hospitalizadas, há famílias em luto porque perderam seus entes queridos. Mas a minha oração, Senhor, em concordância com a tua igreja, opera a cura, Pai. Visita, Senhor. Visita aquele que precisa de um toque teu no corpo, nos ossos, nos órgãos, na pele. Visita aquele que precisa de um toque teu na alma, na mente, Senhor. A mente depressiva, a mente suicida. Liberta, Senhor. Pai, toca aqueles que estão carregando rancor, mágoa, ódio. Aqueles que a sua boca, Senhor, tem murmurado, amaldiçoado. Liberta-os. Em nome de Jesus, transforma-nos, Pai. Sonda mesmo o nosso interior e vê se há algum caminho mal. Livra-nos. Para que possamos ser essa ponte. Para que possamos ser esse farol, pelas eleições, o momento, Senhor, em que líderes como esses reis tomam um lugar de decidir pela comunidade, de criar
queremos mais, Senhor, porque sabemos que coisas grandes, coisas melhores ainda estão por vir. Torna-nos esse farol, torna-nos essa fonte, em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus pela sua palavra. Glória a Deus porque nós temos a oportunidade de louvá-lo e adorar o Senhor livremente. Glória a Deus porque nós podemos estar em comunhão com os irmãos. Glória a Deus porque o Senhor está presente. Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero agradecer mais uma vez a sua presença. Quero agradecer porque você está aqui com esse único propósito, junto conosco, de louvarmos e de adorarmos. Agradecer mais uma vez a Banda 12. Obrigada a todos vocês. Obrigada aos pastores aqui representados pelas suas igrejas. Eu quero agradecer e abençoar a igreja de vocês. Em nome de Jesus. O nosso culto está terminando. Lembrando que a nossa vida é uma vida um pouquinho mais forte. A nossa vida é uma vida cultica. Por onde nós vamos, nós levamos a presença do Rei. Por onde nós vamos, que nós sejamos verdadeiramente esse farol, que nós sejamos verdadeiros profetas, bocas de Deus, por onde nós formos. E que você possa trazer à sua memória a palavra que hoje foi ministrada ao nosso coração, todos os dias dessa semana. E eu espero você no próximo domingo, comemorando 20 anos de Castelo Branco. Será um culto muito especial. E eu espero você com a sua família aqui. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus eterno, justo e verdadeiro, nosso único Deus, a consolação e a comunhão do Espírito Santo, do Espírito que é santo, seja sobre a tua vida, sobre a vida da tua família, sobre a tua igreja, por onde você for, e também sobre a igreja de Cristo espalhada por toda a terra. E se assim você crê, você diz amém. Deus te abençoe, um beijo no seu coração e até domingo. Boa semana. Ao
de virtude.